São do trabalho de conclusão de curso, turma 001, licenciatura em Matemática, pela Univesp. Integrantes: Alexandre de Freitas Filho, Camila Lourenço Mariano da Silva, Fábio José de Matos, Fernando Salvaio Gonzalez, Lilian Silva Lima Cavalcante, Lucas Antônio Malveiro, Luciano do Carmo Roberto Sarte. Orientador: Gustavo de Souza Oliveira. Título: Áreas e Perímetros no sexto ano. Jogos como facilitadores da aprendizagem. Sumário: esse sumário apresenta a estrutura do trabalho, organizado para proporcionar uma visão clara e sequencial do tema abordado. Resumo: o trabalho procurou analisar como os jogos pedagógicos facilitam a aprendizagem no ensino da matemática, área e perímetro. A pesquisa foi feita com abordagem qualitativa e bibliográfica. Principais autores: Duval, Piaget e Ausubel discutem uma construção ativa de aprendizagem. Os jogos apontados Fila Rápida, Geoplano, Tangram e Comando como promotores do desenvolvimento integral. Pretende propor uma reflexão teórica que auxilie os professores e instituições na adoção de um método pedagógico mais dinâmico e lúdico. Introdução: o ensino da matemática, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, enfrenta o desafio de tornar os conteúdos significativos e compreensíveis para os alunos. No sexto ano, isso é ainda mais evidente quando tratamos de conceitos de área e perímetro. Muitos estudantes apresentam dificuldades em diferenciar esses conceitos, aplicar corretamente as fórmulas e compreender a utilidade prática desses conteúdos no cotidiano. Diante disso, torna-se essencial buscar metodologias alternativas que tornam a aprendizagem mais eficaz e envolvente. A escolha do sexto ano não é aleatória. Os alunos estão em um estágio de aprendizado que depende de experiências concretas e manipuláveis. Assim, o ensino baseado apenas na memorização tende a ser ineficaz. É nesse contexto que os jogos aparecem como ferramentas pedagógicas poderosas. Eles ajudam o aluno a enfrentar desafios, desenvolver o pensamento crítico, a intuição, a criatividade e a busca por soluções. Além disso, torna o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e prazeroso, permitindo que os estudantes compreendam de forma prática e contextualizada os conceitos de área e perímetro. Esse estudo, portanto, investiga como os jogos podem facilitar a aprendizagem desses conceitos no sexto ano. Ele se fundamenta em três grandes teorias: o desenvolvimento cognitivo de Piaget, a aprendizagem significativa de Ausubel e os registros de representação semiótica de Duval. Com base nessas referências, analisa as contribuições dos jogos, suas limitações e propõe uma reflexão sobre a importância de tornar o ensino da matemática mais dinâmico, lúdico e significativo. O objetivo geral da pesquisa foi analisar a contribuição do uso de jogos pedagógicos, como o Tangram e o Geoplano, na apresentação dos conceitos matemáticos de área e perímetro, buscando compreender de que modo essas ferramentas lúdicas podem favorecer o ensino mais significativo e próximo da realidade dos estudantes. A partir desse propósito, definimos três objetivos específicos. Primeiro, identificar na literatura quais jogos pedagógicos são apontados como facilitadores no ensino desses conceitos de área e perímetro para os estudantes do sexto ano. Em segundo, analisar as estratégias pedagógicas baseadas em jogos já descritas em estudos científicos. E, em terceiro lugar, sistematizar os resultados encontrados, evidenciando de que forma esses recursos contribuem para a construção do conhecimento matemático dessas crianças. A justificativa do estudo parte de um problema recorrente no ensino de matemática: a desmotivação crescente dos estudantes e a dificuldade em compreender conceitos geométricos quando o ensino se apoia apenas em práticas de ensino conteudistas e memorização de fórmulas. Observa-se que muitos estudantes não conseguem distinguir corretamente área e perímetro, nem relacionar esses conceitos às situações do cotidiano. Diante desse cenário, o uso de metodologias ativas e lúdicas como jogos surge como alternativa eficaz para tornar essa aprendizagem mais acessível
envolvente e contextualizada. Assim, o nosso trabalho busca responder a seguinte questão norteadora: de que modo os jogos pedagógicos podem favorecer a compreensão dos conceitos de área e perímetro no 6º ano do ensino fundamental? Essa reflexão se apoia na ideia de que o jogo, quando mediado com intencionalidade pedagógica pelo professor, estimula o raciocínio lógico, a autonomia e o interesse do estudante, tornando-se um recurso pedagógico potente para a aprendizagem significativa da matemática. Agora que entendemos os objetivos do nosso trabalho, vamos mergulhar na base teórica que sustenta a nossa proposta. A eficácia dos jogos não é por acaso. Ela é respaldada por teorias consolidadas da aprendizagem. A primeira delas é a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel. Para Ausubel, a aprendizagem verdadeira não é uma simples memorização. Ela ocorre quando o novo conhecimento, como as fórmulas de área e perímetro, se ancora de forma não arbitrária em conceitos que já existem na estrutura cognitiva do aluno. Trata-se, portanto, de uma articulação lógica e substantiva em contraposição a uma aprendizagem mecânica ou meramente repetitiva. Nesse contexto, os jogos funcionam como âncoras concretas. Eles criam uma ponte entre a vivência espacial que a criança já tem e os conceitos matemáticos abstratos. Quando o aluno manipula as peças do Tangram, ele não está apenas brincando, ele está vivenciando concretamente o que é preencher uma superfície, a área, e o que é contornar uma figura, o perímetro. Isso transforma o significado lógico da fórmula em um significado psicológico único para cada aluno, tornando o aprendizado real e duradouro. E por que essa experiência concreta ela é tão crucial? É aí que entra o nosso segundo teórico, Jean Piaget. Piaget nos mostra que os alunos do 6º ano, em sua maioria, encontram-se no estágio operatório concreto. Isso significa que a capacidade de realizar operações mentais mais complexas ainda dependem de apoio de materiais palpáveis e da ação física. Os jogos são, portanto, as ferramentas perfeitas para essa fase. Na visão de Piaget, o jogo é um equilíbrio entre a assimilação, onde a criança testa hipóteses com liberdade, e a acomodação, onde ela se submete às regras objetivas do jogo. Ao manipular peças no geoplano, por exemplo, o aluno assimila relações espaciais e, ao mesmo tempo, se acomoda às regras de geometria. Essa manipulação desinibida é o caminho direto para a internalização dos conhecimentos, dos conceitos, conduzindo naturalmente da ação concreta para a representação abstrata. Em resumo, a teoria de Ausubel nos explica por que os jogos criam uma aprendizagem significativa, ancorando o conhecimento, e a teoria de Piaget nos explica por que elas são adequadas para a idade, respeitando o desenvolvimento cognitivo. A teoria de Duval e a aplicação de jogos Tangram e geoplano no ensino da matemática. Raymond Duval explica que aprender matemática envolve compreender diferentes representações de um mesmo conceito. Essas representações são chamadas de registros de representação semiótica, figuras, linguagem verbal, gráficos e fórmulas. A aprendizagem ocorre quando o aluno consegue reconhecer e relacionar essas formas de representar o pensamento matemático. A verdadeira compreensão matemática acontece quando o aluno é capaz de reconverter o mesmo conceito entre diferentes registros, por exemplo. Compreender que uma figura geométrica pode ser traduzida em medidas, expressões ou linguagem simbólica. Essa habilidade de mudar de registro é o que torna o conhecimento significativo. Segundo Duval, Tangram e geoplano, a ponte entre teoria e prática, os jogos Tangram e geoplano concretizam a teoria de Duval, ao permitir que o aluno visualize e manipule conceitos matemáticos. O Tangram desenvolve a percepção espacial, composição e decomposição de figuras. O geoplano estimula a compreensão de ângulos, perímetro, área e simetria. Ambos ajudam o aluno a passar do visual para o simbólico, tornando a matemática mais acessível e prazerosa.
Os jogos Tangram e Geoplano demonstram na prática a teoria de Duval, transformando o aprendizado em uma experiência concreta e significativa. Eles permitem ao aluno compreender a matemática de forma visual e simbólica, reforçando a ideia de que compreender é saber mudar de registro. Benefícios dos jogos pedagógicos. O uso de jogos pedagógicos no ensino da matemática vai muito além de uma atividade recreativa. Nosso trabalho demonstra que eles são ferramentas cognitivas capazes de transformar a aprendizagem em um processo ativo, significativo e prazeroso. Entre os principais benefícios, destacamos 4 pontos. Primeiro, o protagonismo do aluno. Ele deixa de ser um simples receptor de conteúdo e passa a construir o próprio conhecimento, testando hipóteses e tomando decisões durante o jogo. Segundo, interação social. Os jogos de regras promovem a cooperação, o respeito, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, competências fundamentais para o desenvolvimento humano e cognitivo. Terceiro, a compreensão profunda, porque o aluno deixa apenas de decorar fórmulas e passa a entender na prática o que é área e o que é perímetro. Ao manipular as peças do Tangram ou do Geoplano, ele vivencia concretamente aquilo que antes era absoluto. E quarto, o desenvolvimento integral, que une o domínio conceitual da matemática com o crescimento social e emocional do estudante. Mas é importante lembrar que o jogo por si só não garante aprendizagem. A medição do professor é essencial. É nisso que nós falaremos agora nesse slide. A medição pedagógica é crucial. Como explica Duval, a compreensão matemática exige a conversão entre diferentes formas de representação, do concreto ao simbólico, do figural ao verbal. E é o professor quem conduz essa passagem. Primeiro a manipulação física no geoplano, depois a descrição verbal, do que foi feito, e finalmente a representação simbólica com fórmulas e cálculos. Por fim, sobre a metodologia, nosso estudo é qualitativo, de caráter exploratório, baseado em uma revisão bibliográfica. Analisamos produções científicas que relacionam os jogos pedagógicos ao ensino de área e perímetro, sempre fundamentados nos autores Ausubel, Piaget e Duval. Essa triangulação teórica permitiu compreender como cada um desses autores se complementa. Ausubel explica a ancoragem dos novos significados. Piaget mostra a importância da manipulação concreta no estágio operatório. E Duval destaca a medição docente e a conversão dos registros como chave para o aprendizado. Em resumo, a nossa pesquisa evidencia que os jogos, quando usados com intencionalidade pedagógica, tornam o ensino da matemática mais significativo, participativo e eficaz. A mediação é crucial. E ao analisar os resultados da nossa pesquisa, fica claro que quando essa mediação é bem sucedida, os jogos se mostram ferramentas poderosas. Os resultados que encontramos nas literaturas foram muito além da simples motivação. Ficou claro que os jogos, como o Tangram e o Geoplano, promovem um ensino dinâmico, onde os conceitos de área e perímetro são construídos de forma significativa, respeitando o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Mais do que isso, os jogos contribuem para um desenvolvimento integral. Eles transcendem o domínio conceitual e formam estudantes mais autônomos, críticos e protagonistas do seu próprio aprendizado. No entanto, a nossa pesquisa também mostrou maturidade ao identificar que a implementação dessas atividades não é isenta de desafios. É importante falar sobre eles para futuras aplicações possam ser bem-sucedidas. Identificamos principalmente 5 obstáculos. Primeiro, a gestão do tempo, onde o professor ele tem que gestar o tempo da atividade que ele está aplicando. Porque geralmente essas atividades elas demandam mais tempo para serem concluídas. A segunda, a criação de materiais, na qual o professor ele tem que identificar os materiais que ele vai usar para a aula e evitar os desperdícios. A 3, mediação qualificada. Talvez o maior desafio. Por quê? Ao aplicar a brincadeira, o professor
ele tem que identificar se aquilo está fazendo com que os alunos aprendam. E no caso de dificuldade dos alunos, o professor é que faz essa mediação para facilitar o entendimento dos indivíduos. E 4, a avaliação processual. Há uma necessidade permanente de criar ferramentas de avaliação que registrem o raciocínio do aluno e não apenas o resultado final de um cálculo. E por fim, o risco de superficialidade, na qual o professor ele tem que fazer algo para que a brincadeira não seja só uma brincadeira, mas sim um aprendizado. E concluindo essa etapa, nossa análise mostra que os jogos são de fato uma estratégia eficaz, mas seu sucesso está diretamente ligado à superação desses desafios práticos. Isso não diminui seu valor, pelo contrário, torna sua aplicação ainda mais consciente e realista. Chegamos ao final da nossa apresentação e é com grande clareza que podemos afirmar a nossa pesquisa atingiu plenamente seu objetivo. A pergunta norteadora que nos guiou, de que modo os jogos pedagógicos podem favorecer a compreensão dos conceitos da área e perímetro no 6º ano, encontrou uma resposta robusta e multifacetada. A conclusão central do nosso trabalho é que jogos como o Tangram e Geoplano são, de fato, facilitadores poderosos e eficazes. Eles vão muito além de simplesmente motivar os alunos. Eles constituem uma estratégia pedagógica sólida e replicável. Essa eficácia não é aleatória, ela é explicada e sustentada pela articulação do nosso triplé teórico fundamental. Primeiramente, pela lente de Ausubel, confirmamos que os jogos atuam como âncoras concretas, promovendo uma aprendizagem verdadeiramente significativa ao conectar as fórmulas abstratas às experiências sensoriais dos alunos, combatendo a memorização mecânica. Segundo, a teoria de Piaget nos mostrou que essa abordagem é a mais adequada, pois respeita o estágio operatório concreto típico dessa faixa etária, a manipulação física das peças e o caminho natural para a construção da abstração matemática. E terceiro, a mediação durante os jogos, fundamentada em Duval, e é a chave que permite as conversões entre registros semióticos, e é isso que transforma a manipulação de uma peça em uma descrição verbal. E, finalmente, em uma fórmula simbólica, garantindo a compreensão profunda. Portanto, quando implementamos com intencionalidade pedagógica, os jogos geram ganhos que transcendem o conteúdo. Eles promovem ganhos conceituais do domínio do saber, ganhos procedimentais na aplicação do conhecimento e ganhos atitudinais. Ao desenvolver o protagonismo, a colaboração e uma postura mais positiva dos alunos frente à matemática. Nas nossas considerações finais, reafirmamos que, por se tratar de um estudo bibliográfico, este trabalho abre portas para investigações futuras, e é fundamental que estudos de campo sejam conduzidos para mensurar com precisão os resultados em salas de aula reais. Além disso, encorajamos a investigação do potencial de os próprios alunos criarem os seus jogos, uma estratégia ativa que promete consolidar ainda mais as conversões de registro. Para finalizar, concluímos que os jogos pedagógicos, longe de serem um recurso menor ou um simples passatempo, são uma estratégia de alto impacto. Eles oferecem um caminho viável e comprovadamente eficaz para humanizar o ensino da matemática, tornando-o mais acessível, significativo e transformador. Agradecemos à Univesp, o nosso orientador Gustavo